Você sabia que o Google Maps já registrou imagens tão estranhas, assustadoras e inexplicáveis que parecem ter saído de um filme de terror ou até de uma teoria da conspiração? De símbolos gigantes gravados no deserto até aviões que simplesmente desapareceram em alto mar. E olha, se você gosta de mistérios, lugares bizarros e curiosidades que ninguém te conta, já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui sempre tem conteúdo novo com as coisas mais insanas do planeta. Graças ao Google Earth e ao poder dos satélites, a gente tem o mundo inteiro nas mãos. E é aí que as coisas começam a ficar estranhas. Porque entre cidades conhecidas, florestas densas e desertos isolados, o Google já flagrou cenas que ninguém consegue explicar. No meio do deserto mais seco do mundo, o Atacama, no Chile, existe uma figura tão grande, tão antiga e tão misteriosa que só é possível enxergá-la por completo do céu. A figura mede cerca de 119 metros de altura e representa o que muitos acreditam ser uma divindade ou um xamã, com braços erguidos e ornamentos estranhos na cabeça. O mais curioso é que ninguém sabe ao certo por que ele foi feito. Arqueólogos acreditam que tenha sido construído entre os anos 1000 e 1400 depois de Cristo pelas culturas pré-colombianas da região. Ele foi criado retirando cuidadosamente as pedras escuras do chão e revelando o solo claro abaixo. Mas a parte mais surpreendente é que esse geoglifo pode ser claramente visto no Google Maps e no Google Earth, tornando-se uma verdadeira descoberta virtual para exploradores curiosos. Imagine centenas, talvez milhares, de aviões militares enfileirados em perfeita simetria no meio do deserto. Bem-vindo ao cemitério de aviões de Davis Mountain, nos Estados Unidos. Esse lugar surreal é o maior depósito de aeronaves do mundo e pode ser visto com clareza pelo Google Earth. O que impressiona não é só o número, mas o tamanho da área, que se estende por quilômetros. O local abriga aviões desativados da Força Aérea que foram aposentados, desmontados ou estão aguardando reativação. Alguns ainda têm peças aproveitáveis, outros estão completamente abandonados, como esqueletos de um passado militar. A visão do alto parece um cenário de filme pós-apocalíptico, e é difícil não se sentir pequeno diante de tantos gigantes de aço parados em silêncio eterno no deserto. Em um dos lugares mais inóspitos e isolados do planeta, surge o que parece ser um rosto humano esculpido no gelo. Essa imagem, encontrada na Antártida pelo Google Earth, mostra uma formação rochosa que lembra, com detalhes assustadores, um rosto olhando para cima, com olhos, nariz e até uma boca. As coordenadas viralizaram na internet e teorias começaram a surgir. Alguns dizem que é apenas uma coincidência causada pela erosão do gelo. Outros afirmam que pode ser obra de uma civilização antiga que teria habitado a Antártida antes de ser congelada. Novamente no Chile, existe uma propaganda que chama a atenção até de satélites. Trata-se de uma ação publicitária da Coca-Cola feita com milhares de garrafas dispostas cuidadosamente no solo, formando um imenso painel visível do espaço, uma verdadeira obra de arte gigante. Essa instalação tem centenas de metros de comprimento e foi planejada para aproveitar a visibilidade do Google Earth e outros serviços de mapas por satélite, alcançando milhões de pessoas ao redor do mundo de uma forma inédita. A ideia foi inovadora: transformar um espaço praticamente desabitado e impossível de ser visto a olho nu em um gigantesco outdoor natural, usando apenas garrafas recicladas. A campanha gerou grande repercussão, mostrando como as marcas podem usar a tecnologia e o meio ambiente para criar publicidade impactante e inesquecível. Em meio ao árido deserto de Gobi, no oeste da China, imagens do Google Earth revelam estruturas misteriosas que continuam intrigando estudiosos e curiosos. São imensos padrões geométricos traçados no solo, alguns com mais de 1,5 quilômetros de extensão, compostos por linhas retas, faixas paralelas e figuras que lembram circuitos eletrônicos ou enormes pistas de pouso.
Essas formações só são visíveis do alto e apresentam uma precisão impressionante. Muitos especialistas acreditam que sejam áreas de testes para a calibração de satélites espiões chineses, dadas suas proporções e a simetria perfeita. Outras teorias apontam para experimentos militares ou tecnológicos relacionados a sistemas de rastreamento ou reconhecimento por imagem. Apesar de sua aparente importância técnica, essas estruturas hoje estão completamente desertas, sem qualquer sinal de uso atual, o que apenas aumenta o fascínio sobre sua origem e finalidade. No meio do deserto do Cazaquistão, uma formação enorme e perfeitamente geométrica aparece aos olhos do satélite. Um pentagrama gigante medindo mais de 360 metros de ponta a ponta. Esse símbolo, que muitas vezes é associado ao ocultismo, magia e sociedades secretas, está inscrito no chão com clareza impressionante. Algumas pessoas especulam que pode ser uma espécie de mensagem ou sinal. Outros acreditam que é simplesmente um marco militar ou um desenho utilizado para testes de navegação aérea. De qualquer forma, é impossível passar despercebido. No meio das densas florestas do Oregon, nos Estados Unidos, existe um local que parece um cenário de filme surreal. Um Boeing 727 completamente abandonado. Mas alguém vive lá. Este avião foi comprado em leilão por um homem chamado Bruce Campbell, que o trouxe para o meio da floresta e o transformou em sua casa. No Google Earth, você pode ver claramente o avião repousando isolado, rodeado por árvores, criando uma imagem única e bizarra. Bruce morava dentro do avião, fazendo dele uma moradia inusitada, e até pintou sua fuselagem. É impressionante pensar que essa estrutura imensa, feita para voar, acabou estacionada em um lugar tão inesperado e que agora pode ser visitada virtualmente por qualquer pessoa. No meio do deserto do Iraque, em uma região remota e quase inexplorada, existe um lago que parece saída de um filme de terror. Um imenso espelho d'água com uma coloração vermelha intensa que lembra sangue derramado no solo árido. A primeira reação de quem vê essa imagem pelo Google Earth é o espanto. Afinal, como um lago pode ficar tão vermelho? O lago é altamente salino, criando condições perfeitas para o crescimento de certas algas e bactérias que liberam pigmentos vermelhos. Esses pigmentos funcionam como proteção contra a intensa radiação solar e, juntos, dão ao lago essa cor única e surreal. Porém, apesar da explicação científica, o lago continua sendo um espetáculo fascinante e até um pouco perturbador para quem vê do alto. Este avião de pequeno porte caiu e naufragou, deixando para trás restos que hoje podem ser explorados via Google Earth. A aeronave era usada para transportar substâncias ilícitas e pessoas em operações clandestinas. Após a queda, o avião ficou abandonado, criando uma cena quase cinematográfica. Ver esses destroços é um lembrete silencioso do passado violento e das histórias obscuras que ainda permeiam algumas regiões do mundo. Em um deserto canadense, existe uma formação natural que parece ter sido esculpida por mãos humanas, um gigantesco rosto indígena usando fones de ouvido. Conhecido como o Badlands Guardian, essa formação geológica tem aproximadamente 225 metros de largura e é visível apenas do céu. O que torna essa imagem ainda mais fascinante é o nível de detalhes, a forma do rosto, os olhos, o nariz e principalmente os fones, que são na verdade estradas e canais. Cientificamente, esse é um exemplo de pareidolia, quando nosso cérebro interpreta formas reconhecíveis em objetos ou paisagens naturais. Mas olhando para essa imagem, não dá para evitar a sensação de que algo ou alguém quis deixar uma mensagem para quem observa lá do alto. Vocês já conheciam essas imagens estranhas? Deixe seu comentário aqui embaixo e diga sugestões de próximos vídeos. Por hoje é só, e até mais!